Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estou entrando aqui no meu canal do YouTube com esse vídeo para falar um pouquinho sobre o endividamento do produtor rural brasileiro. Existem, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar as oratórias que existem em prol do agronegócio brasileiro, muitos brasileiros não devem de entender o motivo do tão grande endividamento que o produtor rural vem vivendo nos últimos anos. Se o Brasil é o país do agro, se tudo no agronegócio, conforme uma grande maioria vende, não é da minha parte. Eu sei que boa parte daquilo que hoje falam sobre o agro não é real, não é verdadeiro. Se referem a alguns resultados do agro, resultados finais. Ninguém tem a capacidade, a hombridade de vir a público falar sobre o início, o meio e o fim. Nós nos pautamos por uma exportação recorde, faturamento recorde, que não quer dizer nada. Nós nos pautamos por um PIB do agronegócio que para mim não quer dizer nada. São situações que precisam ser analisadas separadamente da forma que elas são vendidas e são passadas para o Brasil como um todo. Então, como eu disse, esse endividamento do produtor rural brasileiro, ele vai contramão, ele vai de encontro com as informações que são vendidas, de uma certa forma políticos batem no peito, falando que o agronegócio é a locomotiva do Brasil. Me desculpem, vocês estão grandemente equivocados. Quem é a locomotiva do Brasil é o produtor rural brasileiro, não é o agronegócio. E se ele, produtor rural brasileiro, está abandonado, então já existem arestas aí a serem aparadas. Se existe um endividamento do produtor rural, e eu sei que existe, porque já fui a Brasília para defender o mesmo, com relação ao produtor de cacau do sul da Bahia, levei uma proposta que para mim era uma proposta decente, uma proposta clara e que envolveria pouquíssimo recurso, muito mais atitude do que recurso. Se nós pautamos, como eu disse, que o Brasil é o país do agro, logo subentende-se que é um país que comercializa tudo com grandes preços, com margem do agronegócio altíssima, que todas as culturas são bem definidas, e não é. Então eu pediria para aqueles que se colocam, se apresentam como representantes do agro, que tenham a hombridade daqui para frente, quando forem falar do agronegócio, falarem de todas as cadeias produtivas, falarem do agronegócio como uma maneira macro, uma maneira ampla, falar sobre custo de produção, falar sobre margem real de lucro, falar sobre desenvolvimento, propostas, projetos. O dia que o agronegócio estiver atendendo todas essas situações e o resultado final for positivo, não é faturamento. Faturamento não quer dizer nada. Nós temos um faturamento, nós temos um fluxo de caixa, mas tirado as devidas proporções, o custo de produção, tudo aquilo que são pagamentos com relação a esse fluxo de caixa, se sobrou dinheiro para investir um percentual no agro e mais a margem de lucro que sobra no bolso do produtor, bom, aí eu passo a acreditar. Se isso não acontece, então me desculpem, nós temos que medir as palavras quando nós falamos em agronegócio, nós temos que procurar ler mais, entender mais, buscar ter uma visão macro de como funciona o setor, para aí sim depois a gente poder se pronunciar, porque as notícias que passam na televisão são absurdas. Pronunciamento de algumas pessoas chegam a ser banais, de tão vagos, de pessoas leigas, que não têm o entendimento total do antes, do dentro, do fora da porteira, e por aí acabam colocando os pés pelas mãos. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre endividamento do produtor rural. Como eu disse, endividamento do produtor rural. Brasil, o país do agro. Não, o Brasil não é o país do agro. O Brasil, ele é o país do agro a partir das medidas que são tomadas de um país com características para o agro. Nós não somos um país do agro porque nós não temos um desenvolvimento igual, um desenvolvimento comum. Nós temos o Brasil, o país que exporta muita soja, o país que exporta muito milho, o país que exporta muita carne bovina. Estou falando em exportação, volume e faturamento, não estou falando de resultado. Porque se nós formos esmiuçar cada um desses, nós vamos ver que não é bom os resultados que nós temos. Mas vamos lá. E se alguém tiver dúvida, eu estou pronto para um debate com qualquer um no Brasil. Mas vamos lá então.
Endividamento do produtor rural, muitas pessoas dizem que o Brasil é o país do agro, mas o Brasil é o país sem políticas específicas para o agro. Então que absurdo é esse? Eu, como administrador de empresas, pós-graduado em agronegócio, pós-graduado em gestão da produção, pós-graduado em comércio exterior e negócios internacionais, entendo que o Brasil é um país que tem características específicas para o agro. Não é o país do agro, porque nós não temos nem políticas específicas para o setor. E mais uma afirmação: o agronegócio não é a locomotiva do Brasil. A locomotiva do Brasil chama-se produtor rural. E hoje o produtor rural está praticamente abandonado no Brasil. Mas vamos lá, quando a gente fala sobre endividamento, logo vem na cabeça a questão que foi apresentada no final do ano passado, para mim um posicionamento imediatista, né, para marketing pessoal, enfim, algo sem um propósito, porque da maneira que foi apresentada, não foi um posicionamento ou uma posição a fim de resolver o endividamento do produtor rural, foi algo muito mais específico e político do que propriamente para resolver o problema, e eu estou me referindo à questão do Banco do Brasil, que ofereceu um perdão de até 95%, né, das dívidas dos produtores rurais do Brasil, só que da maneira que foi colocada, parecia que ia ser muito fácil. O produtor rural chegaria numa agência do Banco do Brasil, automaticamente a sua dívida está ali, o funcionário teria acesso à conta do produtor rural, viria o endividamento dele, calcularia os 95%, o que restou pagou foi embora, mas não foi bem assim. Primeiro, por que eu digo que foi uma ação imediatista? Devido aos montantes envolvidos nessa questão do endividamento do produtor rural brasileiro, devido à situação criada, devido ao anúncio, da maneira que o anúncio foi feito, gerou-se um tumulto a nível nacional. Porque muitos dizem que o endividamento não é alto. Por favor, o produtor rural brasileiro tem um alto endividamento. Alto endividamento. Então, da maneira que foi proposta e anunciada, 95% do perdão da dívida, todo mundo correu. E muitos se decepcionaram porque não tiveram condições de negociar a sua dívida. Então começou os erros por aí, ou começaram os erros por aí. Depois, o prazo do dia 6 de dezembro até o dia 30 de dezembro. Por favor, isso é uma coisa absurda, é um desrespeito. Foi uma afronta, um tapa na cara do produtor rural brasileiro, levando em consideração a quantidade de produtores, o montante envolvido e o prazo, e as especificações cobradas no momento do cálculo da dívida. Já muitos produtores rurais foram descartados nesse momento. Então, não tínhamos nem número de agências suficientes, ou seja, capacidade de atendimento suficiente para poder, né, absorver, calcular, recalcular, definir, enfim, a dívida, né, de cada produtor rural brasileiro. Então já começa por aí alguns equívocos, mas vamos lá. Eu fiz algumas observações aqui, de uma maneira rápida e prática, né, que é fácil de entender, que não tem uma oratória complicada, para vocês poderem saber que o endividamento do produtor rural, ele tem sim condições de ser resolvido. Ele tem condições de ser, né, analisado, de ser tomada uma medida rápida e objetiva sobre ele. E eu vou abordar isso aqui no final desse vídeo. Então nós vamos lá. Montante. O montante total dessa dívida passa de 700 milhões, passa de 800 milhões, enfim. É uma dívida alta. O montante final é alto. Mas por que teve esse montante absurdo? Será que o produtor rural fez um empréstimo e esse empréstimo ele usou para uma outra situação que não para produzir dentro da propriedade rural? Eu já tive afirmações em Brasília quando eu fui para uma reunião, um cidadão tal lá, que me recebeu no Ministério da Agricultura, disse que o produtor rural pegava dinheiro no banco para comprar apartamento, para fazer isso. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito desse cidadão. Dentro do gabinete, que faz parte da equipe do Ministério da Agricultura. Então a gente precisa entender por quê? Por que existe esse montante tão alto. Segundo, a gente sabe, né, dentro das análises, né, partindo dessa pergunta por quê,
que são milhões de reais hoje, que estão de uma certa forma travando o desenvolvimento do agro, travando certas produções, certas propriedades rurais. Então, partindo desse princípio de milhões aqui, né, especificados, o que isso quer dizer? Que nós temos um comprometimento das operações. Por que nós temos comprometimento das operações? Partindo de um princípio que existe uma dívida, que existe um endividamento, nós temos uma impossibilidade de crédito por parte desse produtor rural. Então, se ele tem um endividamento e ele não tem condições de produzir, porque falta crédito para que ele possa produzir, então nós temos uma paralisação das atividades dentro dessa propriedade rural. Mas aí nós deveríamos de partir para um princípio seguinte, sobre as análises sobre as causas desse endividamento. Como eu fiz a pergunta lá em cima, por quê? Por que o produtor rural se endividou? Será que foi por mau uso do dinheiro? Né? Será que não havia gestão, gastou onde não devia? Ou será que foi por problemas mercadológicos, dali a pouco problemas climáticos? Tem que ter essa condição de análise. E aqui vai uma situação, uma observação que eu faço. Que o Brasil não é o país do agro, como se dizem. Por quê? Porque existe um endividamento, muitas vezes provados que foram por ações que fogem da alçada do produtor rural, situações climáticas, situações mercadológicas. Então, faltando essa condição e tendo endividamento, mostra que o produtor rural brasileiro, de uma certa forma, não tem dinheiro no bolso para arcar com as suas operações. Aí sabe-se que o acesso ao crédito é fundamental para que o Brasil plante. Então nós já começamos de uma certa forma a desmascarar algumas situações, algumas afirmações que no Brasil não são verdadeiras. Se nós não temos acesso ao crédito, nós não podemos produzir. Mas por que eu não tenho acesso ao crédito? Porque eu estou endividado. Mas eu estou endividado por quê? Eu estou endividado porque eu fiz mau uso, como eu disse, do dinheiro? Eu estou endividado porque eu tive um problema na minha safra? Eu tive um problema mercadológico? As importações diminuíram? O mercado interno encolheu? A economia? O poder de compra? Então são vários fatores que precisam ser analisados e o principal, desde que eu tenho um endividamento e eu não consigo produzir, eu não consigo pagar as minhas contas, o juro abusivo, né, faz com que esse endividamento só cresça. Bom, aqui é uma análise sobre o montante total do endividamento. Vamos passar para a área do produtor rural brasileiro. Primeiro, existe uma situação que é muito desconfortante, mas muitos podem dizer, pô, mas é uma garantia. Sim, é uma garantia. Mas esse produtor rural que está endividado, sem condições de produzir, sem condições de faturar, ele está com a sua propriedade rural comprometida. Ele está à beira de perder a sua propriedade rural. E como ele vai voltar a produzir, ter condições financeiras a partir de uma comercialização, de pagar a sua dívida, se o banco simplesmente tirou a sua propriedade rural? Esse produtor rural está sem condições de renegociação da dívida. Porque ele não tem acesso ao crédito, ele não está plantando, ele não está produzindo, ele não está criando. Como ele vai pagar a dívida e a sua propriedade rural está lá, na beira de um abismo, pronta para o banco tomar posse dela. Então ele tem uma produção comprometida. Se ele tem uma produção comprometida, logo ele não tem produto para comercializar. Nem o boi para vender para o abate, nem tampouco o grão para comercializar, seja no mercado interno ou externo. Então ele não tem arrecadação, ou seja, a sua dívida está cada vez maior. Essa pequena análise parece ser simples e objetiva, e eu acho que ela é simples, é muito fácil de ser entendida. Entendida para quê, Celso? Para poder nós tomarmos um posicionamento e uma atitude para resolver o problema do produtor rural brasileiro. Aí nós viemos para o Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura no Brasil só tem uma preocupação: falar sobre Plano Safra, anunciar o Plano Safra, o ego infla, né? O semblante muda, anunciamos o Plano Safra, né? Para a produção 2021-2022, ou 2022-2023. Esse ego inflado para anunciar o Plano Safra, para mim não quer dizer nada. Mesmo que eu sei
que o agronegócio brasileiro não é tudo ainda do que dizem? Que a grande maioria das informações, elas são tendenciosas? Querem vender uma imagem que não é? Porque eu sei que mesmo sem o Plano Safra, o produtor rural brasileiro não planta. Ora, se um setor está tão bem assim, se tudo está tão bem assim, como que se eu cortar o Plano Safra não existe produção? Vale a pena lembrar e pensar nisso. Então, o Ministério da Agricultura só pensa em anunciar o Plano Safra, falar em exportação recorde e safra recorde. Muito bem. Ter uma alta produção, uma alta produtividade, né, e ter um faturamento alto não é sinônimo de resultado, de grandes resultados positivos. Às vezes nem positivos são. Então, da maneira que é proposto, é anunciado o Plano Safra, para mim, Plano Safra, dessa maneira que ele é colocado, é o grande causador, né, é quem induz o produtor rural ao endividamento. Muitos vão dizer, mas como isso? O Plano Safra, que vem para auxiliar, que vem, né, para custear as produções, como que quem ele induz? É muito simples. Primeiro, por que ele induz, né, ao endividamento? Porque não existe um entendimento de mercado, ou seja, o Plano Safra é baseado num valor específico, com juros específicos para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Maravilha. Mas ele não vem baseado no investimento que esse produtor rural vai fazer dentro da sua propriedade, se ela é pequena, média ou grande, nos custos de produção que ele vai ter para poder atingir, né, a produção ideal e comercializar o seu produto. Não vem baseado num volume de produção necessário e num preço médio de comercialização dessa safra, dessa produção que ele vai ter dentro da sua propriedade. Então o Plano Safra deveria ser baseado nesse entendimento, nas capacidades produtivas, de volumes e comerciais. Por que eu digo isso? Porque nós teríamos que ter no Plano Safra um entendimento e o domínio sobre todo o ciclo produtivo. Se nós tivermos entendimento sobre antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, nós vamos garantir que esse produtor rural vá no banco, pegue esse crédito, tenha acesso a esse crédito, que ele possa preparar a terra, que ele possa ter uma boa colheita e o principal, que ele tenha condições de comercializar por um preço justo, capaz de suprir a sua necessidade quando avaliado a dívida e também investimentos na propriedade rural e a margem de lucro que sobra para o bolso. É simples, é muito simples isso aqui. Mas então vamos lá. Essa questão do Plano Safra no Brasil, para mim, ela tem como base fortalecer os bancos. Porque são os financiadores os maiores beneficiados. Os juros são abusivos e eles não têm a perder. Se por algum motivo que foge da mão do produtor rural, nós temos um problema, uma quebra na safra, o banco tem todas as garantias e a garantia final é tomar a terra do produtor rural. Então, dessa maneira que é colocada para mim, o Plano Safra induz o produtor rural ao endividamento, porque não parte de um princípio de entendimento de mercado, como eu falei, não se baseia apenas em uma proposta, né, sobre juros, mas sim de mercado. Essa deveria ser a realidade. O Plano Safra ele não deveria ser uma proposta apresentada baseada apenas nos juros, como os ministros gostam de falar. Para o pequeno vai ser juros de 2 a 4%, 4 a 5%, mas isso também não é real. Porque quando o pequeno e o médio produtor vão no banco, os bancos colocam um monte de serviços em cima e o juro que seria de 4 a 5 passa para 10 a 12. Então no Brasil falta esclarecimento, falta clareza nas informações. Da maneira que é passado, parece que nós vivemos as mil maravilhas e isso não é real, isso não é verdadeiro. Então faltam políticas específicas para proteger o produtor rural frente a essas situações adversas. Faltam propostas, faltam prazos e faltam condições. Então vamos lá. Nós temos um endividamento de 700 milhões de reais. O produtor rural tem esse grande endividamento. O que deveria ser feito? Se eu não tenho condições de pagar a minha dívida e eu me denomino como o país do agronegócio, subentende-se que nós temos alta produtividade, boa produção, bons produtos e bons mercados. Isso não é real. Eu, Celso, sei que não é verdadeiro, mas eu estou conjecturando. Então vamos lá. Se o Brasil é um país do agro, eu poderia fazer uma proposta para o endividamento de qual situação? Hoje,
né, nós congelamos a dívida do produtor rural brasileiro. 700 milhões de reais está em dívida, congelada. Bom, eu daria um prazo para esse produtor retomar a sua produção, mas Celso, não tem dinheiro, claro. Eu liberaria um crédito de custeio, já que eu não estou recebendo a dívida, já que essa dívida só gera lucro para os bancos, e aí eu queria ver algum político me contradizer, porque se eles não estão preocupados com os juros dos bancos, né, e se eles não estão ganhando em cima disso, né, o que acontece? Eu apresentaria uma proposta, congelaria a dívida, liberaria crédito para o produtor rural e estipularia um prazo para que ele retomasse, a partir do congelamento da dívida, o pagamento da mesma a partir das primeiras comercializações. É simples assim. Mas Celso, não, é simples desse jeito. Congelaríamos a dívida atual, ofereceríamos crédito para esse produtor rural se desenvolver, para que ele tenha condições de voltar às suas atividades dentro da propriedade rural, e a partir dessa retomada das atividades ele tenha condições de arrecadação financeira para pagar a dívida e ter condições de reinvestir na propriedade rural. Se nós temos o nosso poder de definição de auto nos denominarmos o país do agro, nós temos condições de retomar a produção obedecendo características, definições de produções e de regiões para que nós possamos fazer novamente com que esse produtor rural retome as suas atividades, tenha condições financeiras de honrar as suas dívidas e fazer com que o ciclo econômico da sua região seja retomado novamente. É muito simples e fácil, mas para isso nós precisaríamos urgente que o Ministério da Agricultura, pessoal, e eu já expliquei aqui num vídeo passado, o que eu defino como um ministério ou um ministro da Agricultura técnico profissional. Quais são as suas competências, visões, entendimentos, abrangências, capacidades, né? Desenvoltura. Nós precisaríamos de ter gestão no Ministério da Agricultura para que essa simples apresentação que eu fizesse, ela fosse levada para um presidente da República com um planejamento em mãos, com um programa de desenvolvimento bem definido, com entendimento e domínio sobre essas operações que seriam retomadas para que houvesse, né, a capacidade das dívidas serem pagas por parte do produtor rural brasileiro. E para fechar, eu vejo um governo federal apático, sem capacidade, sem vontade, sem atitudes, né, sem ações, tendo em vista esse endividamento do produtor rural e o quanto, né, ou o quão benéfico seria se esse produtor rural tivesse o seu endividamento resolvido. Então, é ruim para o Brasil, é ruim para a economia, é ruim para o produtor rural e é ruim também para o agronegócio. Então, é ruim para o Brasil como um todo. É simples, pessoal, resolver o problema do endividamento partindo de um princípio que as dívidas não estão sendo pagas, que nós estamos deixando de produzir, nós estamos deixando de arrecadar, partindo de um princípio simples, que nem eu coloquei, de como deveria ser resolvido o problema do endividamento do produtor rural, está faltando atitude. Está faltando atitude, vontade do Ministério da Agricultura em apresentar uma proposta como essa aqui, simplificada para o presidente da República, para que ele possa tomar uma atitude. E eu não tenho dúvida que ninguém seria contrário, ninguém iria se opor a isso, porque nós íamos fazer com que a economia local, a economia do Brasil tivesse um sobrefôlego. Então não haveria oposição, eu não acredito que houvesse oposição sobre isso. Nós pararíamos de ter atenção somente com os bancos, e aí nós íamos ter atenção e uma proposta para essa sim que para mim, para esse sim que para mim é a locomotiva do Brasil, que se chama produtor rural brasileiro. É fácil, é simples, só falta vontade, falta entendimento, mas falta vontade de querer resolver de fato o problema do produtor rural brasileiro, o endividamento. Mas essa questão também ela serve como pauta para que os políticos possam, né, se autopromover em épocas de eleição, em épocas, né, de eleições aí que estão próximas. Se eles não tiverem esses assuntos também, pouco eles vão resolver e muito pouco vão conseguir se promover, né, para poder conseguirem os votos necessários para se reeleger ou para se eleger. Então, nós buscamos um político que assuma esse compromisso, porque não é difícil, é fácil, a proposta é simples, basta querer resolver. Se nós resolvermos o problema do endividamento do produtor rural, é um primeiro passo
para nós nos tornarmos ainda mais, capacitados, partindo de um princípio das características que o país tem, nós nos tornarmos ainda mais capacitados em produção, em desenvolvimento, em tecnologia, em produtividade, produção, produto, custos, mercados de uma maneira geral. Então, como eu disse, está faltando vontade, está faltando entendimento e, às vezes, também capacidade por parte daqueles que se dizem nossos representantes para resolver o problema do endividamento no Brasil. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.